Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Olá! Hoje nós vamos iniciar nossa primeira aula de Excel para uso em engenharia, em cursos técnicos, para que você possa utilizá-lo na sua empresa. É amplamente conhecido que o aplicativo Excel possui recursos para organização e tratamento estatístico de dados, bem como a apresentação de resultados em forma de tabelas e gráficos. A realização de cálculos é simples e é bem familiar. Este curso tem como objetivo mostrar que cálculos mais avançados também podem ser resolvidos de forma extremamente simples. E por que usar o Excel? As principais vantagens do uso do Excel são a disponibilidade. A suite Office pode ser encontrada em praticamente qualquer lugar, ou seja, qualquer empresa vai ter lá no computador dela, seja da manutenção, seja da engenharia, seja do planejamento, a ferramenta do Office. Então, você vai ter o Excel nessa máquina. A facilidade de uso. Os cálculos sofisticados, como sistema de equações não lineares e inversão de matrizes, podem ser realizados sem praticamente nenhum conhecimento de métodos numéricos. Temos as variáveis nomeadas, que oferece a possibilidade do usuário trabalhar com variáveis nomeadas, energia, custo, x, y e outras. Temos as bibliotecas de função. O Excel possui internamente uma extensa gama de funções de engenharia, função de erro, números complexos, você vai encontrar quase que tudo ali, que são acessíveis a técnicos e engenheiros sem a necessidade de uma linha de código sequer de programação. A portabilidade. As planilhas Excel podem ser executadas em desktops, laptops, handhelds, telefones celulares, sem maiores dificuldades. A integração. O Excel se comunica com facilidade com outros programas da suite Office do Windows, que pode executá-lo ou ser executado a partir deles. Além disso, tem uma poderosa linguagem VBA, que é o Visual Basic for Application. A expansibilidade. Por meio da programação de macros em VBA, o uso do Excel não tem limites, estendendo-se às redes locais e à internet. Como você vê, aprender Excel, então, não é uma questão de será que é bom para o meu currículo ou não? De certeza, aprender Excel vai ser muito, muito bom para o seu currículo. Agora, vamos entender o que é aplicativo, pasta, planilhas e células. Aplicativo ou application refere-se ao Excel como um todo. O termo planilha refere-se apenas a um dos objetos que compõem o Excel. De fato, o aplicativo é composto pela barra de menus, pelas barras de ferramenta, pelas barras de status, pela caixa de nomes, pelos arquivos, pastas de trabalho e suas folhas de gráficos e planilhas. Essas, por sua vez, são compostas pela caixa de fórmulas e pelas células. A pasta de trabalho, ou workbooks, são os arquivos abertos ou não com extensão XLS, que contém as planilhas, as folhas de gráfico e os códigos de programação, caso você tenha feito alguma coisa em VBA. As planilhas ou worksheets são o segundo tipo de objeto mais importante do Excel. Consiste em um conjunto de células que são exatamente 16.777.216, em que o usuário coloca suas fórmulas. As folhas de gráficos, ou charts, são as folhas sem células, que podem conter gráficos de diversos formatos. Células, ou cell, são os objetos mais importantes do Excel. É nelas que o usuário introduz suas formas, os dados e os resultados. Ela pode ter função individual, cell, ou coletiva, range, e dispersas, que são as áreas. Ao abrir o Excel, surgirá uma nova pasta de trabalho, chamada pasta 1. Ela contém 3 planilhas, Plan 1, Plan 2 e Plan 3. Cada uma delas apresentará 16.777.216 células distribuídas em 256 colunas. Para identificar uma célula, nós utilizamos o número da coluna e o número da linha. Neste caso aí, nós temos a B4. Para percorrer uma planilha vazia, basta apertar as flechas de direção do teclado com a tecla Ctrl pressionada. Cada célula é composta essencialmente por 3 partes: a borda, o interior e o conteúdo. Quando a célula estiver selecionada, sua borda assumirá um contorno mais grosso na cor preta, tendo um minúsculo ponto escuro no canto inferior direito, que chamamos de alça de replicação. O cursor do mouse assume 3 formas diferentes. A genérica, que é uma cruz branca e indica que a célula está pronta para receber uma informação que vai ser digitada pelo usuário ou colada a partir da área de transferência. O cursor de borda, que tem a forma clássica do ponteiro do mouse,
E no Excel tem a função de movimentar o conteúdo da célula. O cursor da alça é responsável pela replicação do conteúdo da célula junto com a alça de replicação. A alça de replicação é um pequeno quadrado escuro no canto direito inferior de uma célula selecionada. Agora vamos ver como isso funciona. Então aqui nós temos, olha, a coluna A, a linha 1. Tudo que eu escrever aqui vai ser A1. Porém, você vê que aqui, ó, ficou um pontinho. Essa é a alça de replicação. Se eu colocar aqui o número 1 e puxar aqui para baixo, eu vou replicar o número 1 até aqui embaixo. Se eu colocar aqui o número 1, apertar Ctrl e puxar para baixo, ele vai contar até aqui embaixo, ó, de 1 a 32. Então, ele está replicando, só que contando até a linha 32. Então, essa é a função da alça de replicação, com o Ctrl ativado ou sem o Ctrl ativado. Quando você faz uma equação e você puxa para baixo, ele também replica a equação para baixo. Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou somar o número que estiver na coluna A com o número que estiver na coluna B. Então, vamos fazer o seguinte. Vou colocar 12 e 12. Eu quero somar essas duas colunas. Então, aqui, ó, eu vou escrever assim. Igual. Vou clicar em cima de A. Somar. Vou clicar em cima de B. E Enter. Então, o valor é 24. Agora, vamos colocar aqui, olha, 3 e 9, 4 e 8, 5 e 6. Eu vou clicar aqui na alça de replicação e vou puxar para baixo. Você vê que ele replicou a soma para A2 com B2, A3 com B3, A4 com B4. Se você clicar aqui em cima, ó, você vai ver que ele replicou a equação. Você vai ver que o Excel tem muitas ferramentas aqui, tem centenas. Se você for pensar em tudo que ele pode fazer, são milhares e milhares de operações. Hoje nós só estamos tratando do bem básico, para você entender como é que formata, como é que é a coluna. Só essa é a primeira aula, lembre disso, né? Então, eu queria que você entendesse essa questão da célula, como é o nome, porque nós vamos usar isso. Até quando a gente for aprender a desenvolver no VBA, nós vamos ter que entender isso, tá certo? Então, só para acabar essa aula, lembrar para vocês o seguinte, que sempre que eu quiser fazer uma operação entre células, eu escolho uma célula, vamos por aqui, ó, C1. Ela vai ficar marcada aqui, olha, C1. Coloco aqui, sempre iniciando com igual. O que eu quero fazer é conteúdo da célula A dividido pelo conteúdo da célula B. Ok. Então, basta dar Enter aqui. Então, eu vou colocar assim, ó, 12 dividido por 5, 2,4. Da mesma forma que antes, né, se você puxar aqui para baixo, ele vai replicar essa divisão. Por isso que ele é tão fácil de fazer planilhas, né, porque você pode colocar dados nas colunas e linhas e deixar algum local para você ter o seu resultado, né, como tempo, peso, medidas, dimensões, enfim, são tantas possibilidades que fica até difícil de falar para você tudo que você pode fazer. Por hoje era isso. Na segunda aula, nós vamos ver como fazer equações dentro do Excel. Até a próxima aula.